Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o CLP, né? O que é um CLP, para que serve um CLP e alguns conceitos gerais do CLP. Bom, uma introdução aí, né? Uma breve introdução do que é o CLP. Ele é utilizado principalmente em automação industrial e ele é fundamental no controle de processos. O que é um CLP? O CLP é o controlador lógico programável. Ele é responsável pelo controle do processo de automação. É um computador utilizado no ramo industrial. Observação: não confundir com desktops e nem notebooks. Porque se comparado com um computador comum, né, que são os desktops e os notebooks, o CLP ele é limitado, ou seja, ele possui uma menor capacidade de processamento de dados, um menor armazenamento de memória e é utilizado em aplicações específicas. De forma geral, o CLP ele pode ser definido como um equipamento eletrônico de processamento que possui uma interface amigável com o usuário e que tem como função executar controle de vários tipos e níveis de complexidade. Ou seja, ele vai controlar processos. É isso que ele vai fazer. Ele vai controlar processos através de uma programação. Então, aqui, o que é, né, o CLP e o PLC? Qual é a diferença? Não há diferença. O CLP e o PLC, essas siglas se referem ao mesmo equipamento, que no português é o CLP, né, controlador lógico programável, e no inglês é o PLC, Programmable Logic Controller. Então, essas siglas só se diferem por ser no português CLP e no inglês PLC. Para que serve o CLP? O CLP é um controlador, então a função dele é controlar, né? Então ele serve para controlar dados de entrada e saída, ou seja, fazer uma interface entre o sinal de entrada e a aplicação do sinal na saída. Um exemplo, para acionar um motor, é pressionado um botão liga e desliga. Para esse sinal, né, esse sinal de entrada chega ao CLP, que atua realizando a energização do motor. As características, né, do CLP, controlador lógico programável, como já dito, ele é um computador, ou seja, ele possui os mesmos periféricos de um computador, ou seja, CPU, memória, dispositivos de entrada e saída. Então, CPU, no inglês, Central Processing Unit, no português, Unidade Central de Processamento, UCP. Aí também tem a divergência, né, das siglas, no inglês CPU e no português UCP. A CPU, né, ele é um elemento responsável por buscar as instruções, interpretar essas instruções e executá-las. Seria como se fosse o cérebro da operação, né? Por quê? Porque vai absorver a informação, interpretar essas informações e assim gerar uma resposta, né? Então a memória existem dois tipos de memória que estão presentes aí no mundo aí da programação, da computação. Esses dois tipos de memória mais comuns, que são as memórias voláteis e não voláteis. As memórias voláteis são as memórias que perdem a informação quando são desenergizadas, tipo a memória RAM. E as memórias não voláteis não perdem a informação quando são desenergizadas. O exemplo disso é o HD, SSD e pendrive. A fonte de alimentação. Como todo equipamento eletrônico, os controladores lógicos programáveis também precisam ser alimentados por uma tensão contínua. No caso dos controladores lógicos programáveis, que são CLPs, a tensão de alimentação é de 24 volts. A fonte é responsável por transformar uma fonte interna que tem dentro do CLP
é responsável por transformar e regular os níveis, né, de tensões adequados para cada CLP. Então, os módulos de entrada e módulos de saída. Para que serve isso? Para fazer a comunicação entre o que é feito no exterior do CLP e no interior dele. Ou seja, se ele não receber nenhum sinal, ele não vai trabalhar, ele não vai fazer nada. E como é que ele vai receber algum sinal para ele produzir alguma resposta? Ele precisa desses módulos de entrada e saída. Então, por exemplo, eles são responsáveis, né, os módulos de entrada são responsáveis por fazer a conexão entre os atuadores e sensores para o CLP. Ou seja, os sensores, eles convertem uma condição física em um sinal elétrico. Geralmente, eles são conectados na entrada. Os sensores geralmente são conectados na entrada do CLP para converter a condição física em um sinal elétrico. Um exemplo de sensor seria o botão. O botão liga e desliga. Ele é um sensor por quê? Porque se ele for acionado, ele vai gerar uma condição física que assim vai ser gerado um sinal elétrico. Ou seja, pressionar o botão é uma condição física que vai gerar um sinal elétrico, que vai ser interpretado pelo CLP, e assim o CLP produzindo a resposta, o CLP vai mandar um sinal elétrico para o motor, e o motor assim vai responder com uma condição física que vai ser o movimento. Ou seja, o motor ele é um atuador, ele vai converter o sinal elétrico em uma condição física. As entradas e saídas podem ser tanto analógicas quanto digitais. Ou seja, nós podemos trabalhar tanto com entradas analógicas ou entradas digitais. Umas considerações finais aí, né? O CLP trouxe várias facilidades, principalmente para o setor industrial, como a menor ocupação de espaço físico, né? Ele vai ocupar menos espaço nas fábricas. Ele é de fácil manutenção e também, como já dito, ele possui uma programação. Então, essa programação também ela é de fácil manutenção. Então, é fácil reprogramar um CLP. E ele vem, né, um destaque aí é o crescimento dele no setor industrial. Principalmente ele vem crescendo muito aí no setor industrial por essa facilidade aí de ocupar menos espaço e também de ser de fácil manuseio. Ele vem ganhando bastante mercado aí. Aí há uma imagem, né, de um CLP, é o Clique 02 nessa oportunidade. Esse Clique 02 ele é fabricado pela AVEG, ok? A referência bibliográfica que foi utilizada para o desenvolvimento dessa aula. E se você entendeu, né, o que é um CLP, como funciona um CLP, já se inscreve aí no canal, não se esquece de não se esquece de ativar o sininho de notificações. Vou estar postando vídeos aí agora sobre CLPs, então não se esqueça de deixar seu like também, se gostou do vídeo. Para mim saber que gostou do vídeo mesmo, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Não deixe de compartilhar esse conteúdo aí. Pode estar ajudando aí bastante gente. E as dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários que eu vou estar respondendo os comentários aí. Tá ok, galera? Obrigado. E é isso aí.